Chuva de plata que cai sem parar. Tem outra ainda. Há uma chuva de plata sobre meus olhos, dizendo pra mim que o Inter foi embora. Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Flá12 na área com vocês nessa quinta-feira com muitas informações do Flamengo e vou repercutir também a classificação do Mengão para as quartas de final da Libertadores. Internacional, seu time caloteiro, respeita o Mengão, respeita isso aqui, ó, respeita o Flamengo, é isso mesmo, time caloteiro tem que tomar na tarraqueta mesmo, é isso aí, utilizou o jogador que eles compraram do Flamengo e não pagaram nenhuma parcela ainda, e utilizaram o Thiago Maia nos 2 jogos, nos 3 jogos, e ainda perderam eu acho que no Brasileiro eles não tinham utilizado não, utilizou nos 2 jogos da Libertadores, e mesmo assim perderam para o Flamengo, que deu show, que humilhou o Internacional ontem lá no Beira-Rio, com chuva de plata e tudo, chuva de papel picado e tudo. É isso aí, nação, é isso aí, galera. Antes de tudo, peço a você que ainda não é inscrito no canal Wesley Flá12, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Daqui a pouco vou repercutir essa chuva de plata que caiu ontem lá no Beira-Rio. Apertaram o botão errado. Mano, como é que pode, mano? Como é que pode? Apertaram o botão errado e caiu a chuva de plata. A chuva de plata era para depois do jogo, para comemorar a classificação do Inter. Caso o Inter se classificasse, era para apertar o botãozinho da chuva de plata, né, e eles comemorarem. Só que o estagiário o estagiário que tava lá ontem apertou o botão errado, mano, e caiu a chuva de plata, esfriou o jogo, é isso mesmo, esfriou o jogo, rapaz, que foi aquilo, que bagunça danada foi aquela, e o Mengão que jogou demais, né, nação? Mas primeiro, vamos trazer as informações do Mengão, daqui a pouco vou repercutir, cara, essa vitória histórica, vitória maiúscula do Flamengo, que nunca perdeu para o Inter na Libertadores, 6 jogos e nenhuma derrota do Flamengo para o Inter na Libertadores. Olha só, nação, jogadores, né, que vão pegar o voo hoje às 11h45 de volta ao Rio de Janeiro, é isso aí, Flamengo que volta ao Rio de Janeiro hoje, né, dormiu lá no Rio Grande do Sul essa noite, passou a noite lá, vão pegar o voo agora 11h45 da manhã de volta ao Rio de Janeiro, e é o seguinte, tem treino marcado para hoje, à tarde, Flamengo pega o voo às 11h45, meio-dia por aí, e tem treino hoje às 3h30 lá no CT do Ninho do Urubu, pelo menos aqui na agenda do Flamengo, né? Tá aqui na agenda do Flamengo, ó. Tá marcado aqui, treino para hoje às 3h30 da tarde, já avisando o confronto contra o Vitória da Bahia no Campeonato Brasileiro. Será na segunda-feira, nação. Segunda-feira a gente vai passar o fim de semana sem Flamengo, sábado e domingo sem Mengão, mano. Meu Deus do céu. Flamengo só joga na segunda-feira contra o Vitória da Bahia no Maracanã, às 9h da noite. Flamengo treina na quinta-feira, deve folgar na sexta-feira. Os jogadores devem receber folga na sexta-feira. Volta aos treinos no sábado, às 9h30 da manhã, treino no CT do Ninho do Urubu. E treino novamente no domingo, às 9h30 da manhã, no CT do Ninho do Urubu. E na segunda-feira, Flamengo e Vitória da Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O retorno, né, nação, do Campeonato Brasileiro aí. Show de bola. Flamengo se preparando já para o Campeonato Brasileiro. Só lembrando que a Libertadores agora só o mês que vem, em setembro, é isso mesmo, o Flamengo vai enfrentar o Estudiantes, nação, Estudiantes da Argentina, rapaz, Estudiantes que passou um sufoco para eliminar o Cerro Porteño do Paraguai, passou um sufoco para eliminar, né, o Cerro Porteño. O Estudiantes venceu o jogo de ida fora de casa, lá no Paraguai por 1-0, e empatou ontem em 0-0 em casa.
Estudiantes empatou em 0-0 em casa com o Cerro Porteño do Paraguai e se classificou, né, com uma vitória fora de casa de 1-0 e enfrenta o Flamengo. Olha só as datas aqui que eu vou passar para vocês. As datas devem ser o seguinte: em setembro, em meio do dia 17. A data ainda não está fixada ainda pela Conmebol, ainda não colocou a data certa ainda, mas é na semana do dia 17. O jogo pode ser no dia 16, 17 ou 18 de setembro. O jogo de ida no Maracanã. O jogo de volta será na semana do dia 24. Pode ser no dia 23, 24 ou 25, mas deve ser nessas datas aí, dia 17 e no dia 24 de setembro são as datas do mês que vem do jogo das quartas de final. E é o seguinte, mano, se o Flamengo jogar o que jogou contra o Inter nesses 3 jogos, eu incluo também o brasileiro, essas 3 partidas, se o Flamengo jogar esse futebol que ele jogou contra o Inter, rapaz, o Flamengo passa de fase e é o grande favorito sim de conquistar essa Libertadores. Se continuar com esse futebol, é o favorito sim de conquistar essa Libertadores. Ontem o Flamengo jogou demais. E olha só, nação, por falar do jogo de ontem, olha só, o Flamengo nunca perdeu para o Internacional na história da Copa Libertadores. Até aqui, né, foram 6 jogos com 4 vitórias do Flamengo e 2 empates. Todos os jogos, olha só, em 1993, o Flamengo enfrentou o Internacional, né, na fase classificatória, na fase de grupo, não, foi na fase eliminatória mesmo. Foi na fase eliminatória. O Flamengo empatou no Sul, em 93, né? Empatou no jogo de ida no Sul, no jogo de volta ganhou por 3-1. Em 2019, Flamengo venceu no Maracanã por 2-0 e empatou no Sul por 1-1. Agora, Flamengo venceu por 1-0 no Maracanã e meteu 2-0 no jogo de volta, que foi ontem, né? Jogaço do Mengão, 2-0 no Internacional, fora os ameaços. E o que o Flamengo jogou de bola ontem, cara? Um time sólido, um time equilibrado, que jogou muita bola. Tá de parabéns o técnico Felipe Luiz. A gente tem que exaltar o técnico que a gente tem hoje, nação. Desde a estreia de Felipe Luiz no Flamengo até hoje, Flamengo é o time com mais vitórias no mundo. No mundo, ultrapassou o PSG. Desde a estreia de Felipe Luiz no ano passado até hoje, Flamengo é o time com mais vitórias no mundo. Ninguém tem mais vitórias do que o Flamengo no mundo, mano. É impressionante o aproveitamento de Felipe Luiz no Flamengo, cara. É impressionante. É aproveitamento de time campeão, galera. Tem aqui os números, olha só. Felipe Luiz já atingiu 74,2% de aproveitamento à frente do Flamengo, mano. É um aproveitamento de time campeão, cara. E Felipe Luiz está apenas começando. Ele está apenas começando. É praticamente um estagiário ainda, mano. Para vocês verem a possibilidade desse cara ser um dos maiores treinadores do mundo. Na minha opinião, esse cara tem condições de ser um dos maiores treinadores do mundo. É a primeira experiência dele como treinador de um time profissional, mano. E o cara já tá nesse patamar que ele tá aí, cara. Sinceramente, a gente tem que aplaudir. Tudo bem que a gente critique o Felipe Luiz num erro aqui, um erro ali, mas agora ficar ofendendo o cara, chamando de professor Pardal, não sabe de nada, tem que ser demitido do Flamengo, tem que mandar embora. Pelo amor de Deus, nação, se você é flamenguista, você tem que pedir para a BAP renovar com o Felipe Luiz por pelo menos 3 anos de contrato e colocar a multa rescisória lá em cima. Tenho certeza que vai vir times europeus tentando tirar ele do Flamengo. E a gente não pode perder um treinador desse, mano. Imagine o quanto o Felipe Luiz tem a evoluir ainda. Imagine isso, nação. Imagine isso. O cara tá começando agora e já dá aula. O que o Flamengo jogou ontem, cara, foi por música. Flamengo ontem jogou por música, mano. Um time sólido, equilibrado, mandou no jogo, ditou o ritmo do início ao fim. O que jogou Jorginho e Saul, mano, esses 2 meios de campo, os 2 volantes do Flamengo, já diz tudo o nome, volante. No carro, o volante faz o quê? O volante guia o carro para a direção que a gente quiser ir.
E foi o que os dois volantes do Flamengo fizeram ontem. Saul e Jorginho. Esses dois caras jogam muita bola, mano. Não é à toa que vieram da Europa. E muita gente criticando. Ah, Jorginho tá velho, Jorginho tá velho. Ah, Saul tava encostado lá no Atlético de Madrid. Cara, olha a diferença técnica desses dois jogadores. O Jorginho praticamente só dá 2 toques na bola. Jorginho só dá 2 toques na bola, mano. Ele brinca de jogar futebol. Saul ontem mostrou a sua capacidade técnica. Saul ontem mostrou a sua capacidade técnica. O tanto que esse cara joga, mano. Pelo amor de Deus. O Plata, cara. O Plata fez chover ontem papel ontem. O Plata fez chover também ontem, mano. O que o Plata jogou ontem, cara. O que o Plata é importante para a parte tática do Flamengo. Rapaz, sinceramente, é tanto o Lino quanto o Plata. Eles atacam, mas defendem também o corredor. Eles atacam quando o Flamengo está com a bola, mas defende o corredor também na recomposição, na hora que o adversário está com a bola, com a posse de bola. É impressionante o que esse Plata corre o campo inteiro. Foi o jogador, ele bateu o recorde. Plata bateu o recorde na Libertadores. Olha só, Plata teve 9 desarmes ontem. Bateu o recorde na Libertadores desde 2013, que ninguém faz 9 desarmes. Desde 2013. Plata fez 9 desarmes ontem, mano. Rapaz, a gente tem um timaço nas mãos. Tem um timaço nas mãos. Tem um treinador com capacidade imensa. Então, eu peço à torcida do Flamengo um pouco mais de paciência. Tem que ter um pouco mais de paciência e comemorar as vitórias. No Rio de Janeiro nós vencemos o jogo de ida por 1-0. O pessoal saiu cuspindo maribonde, mano. Xingando o Felipe Luiz, pedindo pra mandar o Felipe Luiz embora. É inaceitável isso, cara. Olha o show que o Flamengo deu ontem no Inter. Olha o Arrascaeta, o que jogou ontem o Arrascaeta, mano. O que jogou o Varela. Varela que era chamado de bagre pela torcida. A gente que não tem tanta paciência com jogadores. Olha o que Varela tá jogando hoje. Olha o que Varela entregou ontem em campo, mano. Olha a nossa zaga. Os 2 zagueiros, os 2 laterais. O meio de campo, o ataque. Samuel Lino, que chegou agora. O Liso, né? O Liso que chegou agora. O que o Bruno Henrique correu ontem, mano. O que o Bruno Henrique correu ontem. Fez 2 gols que foram anulados, cara. Infelizmente foram anulados. Ele tem que corrigir o time ali, a saída, na hora de sair, antes do passe, esperar um pouquinho mais para sair o time na hora de sair, de dar a arrancada. Mas sinceramente, cara, ontem deu brilho nos olhos de ver o Flamengo. Deu brilho nos olhos, nação. Sempre a gente lembra de 2019, a gente lembra, não tem jeito. Foi a época que encantou todos nós flamenguistas. Foi o 2019, a nova geração do Flamengo. Rapaz, sinceramente, cara, deu brilho nos olhos de ver o Flamengo ontem e a gente vê essa capacidade do Flamengo de jogar tão bem, mano. É difícil de ter um time que vá segurar esse Flamengo aí. Se o Flamengo jogar desse jeito, é Campeonato Brasileiro, é Libertadores, o ano que vem é a Tríplice Coroa. Se o Flamengo seguir nessa toada aí, mano, o ano que vem a gente ganha a Tríplice Coroa. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvida disso, nação. Eu não tenho dúvida disso, mano. O que o Flamengo jogou ontem, o Pedro entra e faz gol. Luiz Araújo entra e dá passe. Os caras que saem do banco resolvem o jogo também, mano. É impressionante. E a partir de agora, galera, Flamengo não tem time titular mais. Não tem time titular. Felipe Luiz vai escalar o time de acordo com o adversário. De acordo com como joga o adversário. Então, hoje o Flamengo não vai ter mais time titular. Vai ter a espinha dorsal ali, que é o Saul, o Pulgar, o Jorginho, o De Arrascaeta, essa espinha dorsal. Mas time titular não vai ter mais, cara. Cada jogo, de acordo com o adversário, o Felipe Luiz vai escalar o time. É isso aí. E ontem não teve negócio de poupar, não. Ele escalou com as suas convicções, com a sua ideia de jogo, com a sua convicção tática. Não teve nada de poupar jogadores, não foi poupar. Ele escalou de acordo com o adversário. E a gente tem que começar a entender isso e aprender com isso. Nós, torcedores, a ter mais paciência.
Tenho certeza que, cara, tenho certeza que Felipe Luiz vai agregar muito mais, vai ganhar muito títulos pelo Flamengo, então a gente tem que ter paciência, é isso que eu peço a vocês, paciência, não vá pela mídia paulista, não vá por outros youtubers que gostam de crise no Flamengo, não vá por essa galera. Vamos ter mais paciência que a gente vai conquistar muita coisa pela frente ainda, mano, muita coisa ainda, tenho certeza disso, nação, tenho certeza disso. Olha só, nação, vou trazer uma informação aqui, ó. O nosso maior ídolo, né, do Flamengo, o Rei Zico, terá um programa só dele na Flamengo TV no YouTube, hein, galera? Olha só. Incrível como essa nova diretoria está fazendo com o seu maior ídolo. Parabéns a todos os envolvidos, né? Tá aqui, show de bola, cara. O Zico vai ter um programa só pra ele na Flamengo TV. Muito bom, cara. Show de bola. Muito satisfeito com isso, hein? Muito satisfeito mesmo. E olha só, nação, Flamengo e seu novo patrocinador Master conversam para viabilizar a contratação de um jogador de fama internacional. E a imaginação da galera já tá aí, ó, a milhão, é isso mesmo, é Cristiano Ronaldo, é Dybala, até alguns até falando em Neymar no Flamengo. Não, Neymar não joga no futebol internacional, não. O Neymar joga no Santos e não vem muito bem no Santos, né, galera? Olha só, a ideia seria trazer um craque, né? Para reforçar o elenco e atuar como garoto propaganda com todos os custos bancados pela nova patrocinadora, né, nação? Informação aqui do jornal O Globo, do Lauro Jardim. Cara, a patrocinadora do Flamengo, né, vai bancar um ídolo internacional para trazer para o Flamengo, para ajudar dentro de campo e ser também o garoto patrocinador, o garoto propaganda da Betano. O que vocês acham, nação? E deixa aqui o nome de qual jogador que vocês gostariam que a Betano trouxesse para o Flamengo. E peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!